Agora, o que fazer? Qual é o tratamento? O tratamento depende da gravidade, depende do grau da doença. Por isso que aqui existe uma classificação muito útil na prática. Classificação sempre é útil para mudar a conduta, senão não serve para nada. Aqui adora cair em prova a classificação de Rinchey. Já ouviu falar da classificação de Rinchey? A gente vai avaliar essa classificação através da tomografia. A tomografia que a gente usou para o diagnóstico, também vou avaliar a gravidade. Eu vou pensar pelo menos em 4 graus, Rinchey 1, 2, 3 e 4, sendo que o Rinchey 1 é o mais leve e o Rinchey 4 é o mais grave. Vamos pensar aqui comigo. A partir do momento que eu tenho a obstrução da luz desse divertículo por um pedacinho de fezes, a mucosa do divertículo começa a secretar muco e ele não tem para onde drenar. Então o divertículo vai ficando cada vez mais edemaciado, ele vai ficando cada vez mais engurgitado, até que começam a ocorrer pequenas microperfurações. Esse é o momento do chamado Rinchey 1. O Rinchey 1 é quando eu tenho aquela dor localizada na fossa ilíaca esquerda e que a imagem me mostra a presença de divertículos com processo inflamatório ao redor. A gente pode ver o chamado borramento da gordura mesentérica. A gordura mesentérica, que costuma ser cinza, ela começa a ficar mais esbranquiçada. Eu posso ter ali pequenos microabscessos menores do que 3 centímetros. Nesse caso, é muito importante a gente saber que o tratamento é clínico, ele não é cirúrgico. Lembra, esse paciente está bem, ele está com uma dor localizada na fossa ilíaca esquerda, somente com os microabscessos. Então aqui eu vou tratar somente com antibiótico. Então o tratamento, principalmente para gram-negativo, é anaeróbio. Aqui o metronidazol é fundamental, normalmente associado com ciprofloxacino. Se o paciente estiver bem, com o estado geral bom, ele pode tratar até em casa por via oral. Agora, se ele tiver mais taquicárdico, se ele tiver muito febril, com o estado geral mais comprometido, é melhor internar e fazer antibiótico venoso, hidratar bem o doente. É importante também nessa fase a gente ter uma dieta bem leve. Logo depois que esse paciente se recuperar, ele vai voltar à dieta normal. Então, o Rinchey 1, o tratamento é clínico com antibiótico, podendo ser domiciliar ou hospitalar. Agora, o que pode acontecer se essa situação piorar? Se a situação piorar, esses microabscessos vão se unindo e vão formando um grande abscesso. Agora eu tenho uma bola de pus, que pode ter até uma coleção líquida com gás. Esse é o Rinchey 2, quando eu tenho um abscesso bem formado, que pode ser localizado ou à distância. Então, se eu tenho um abscesso, é um dos princípios da medicina. Abscesso tem que ser drenado. Então, além do antibiótico, e agora tem que ser internado e venoso, porque a situação é mais grave, além do antibiótico, eu preciso realizar uma drenagem do abscesso. Só que esse paciente ainda não precisa ser operado. Eu posso realizar uma drenagem percutânea, guiado por ultrassom ou guiado por tomografia. Então, no Rinchey 2, quando eu tenho um abscesso bem formado, geralmente acima de 3 centímetros, o tratamento vai ser antibiótico mais drenagem percutânea. Agora, a situação pode piorar. A situação pode sair de controle e ter uma perfuração em peritônio livre. Imagina que esse pus se espalha por todo o abdômen. Agora eu vou ter uma situação mais grave de peritonite difusa purulenta. A peritonite difusa purulenta é o Rinchey 3. E o Rinchey 3 eu vou ter que operar, eu vou ter que abrir essa cavidade, lavar toda a cavidade, então o tratamento vai ser laparotomia exploradora. Mas pior ainda é se espalhar não só pus, mas se a gente tiver uma contaminação total da cavidade por fezes. É o Rinchey 4, que é a peritonite difusa fecal. Essa é muito mais grave, com mais mortalidade. Também vai precisar de laparotomia exploradora. Então, tanto no Rinchey 3 como no Rinchey 4, nos dois eu tenho peritonite difusa, o tratamento vai ser laparotomia. A gente vai abrir a cavidade, lavar essa cavidade e ressecar essa porção do intestino que foi perfurada, que causou problema, normalmente no cólon esquerdo. Então a gente vai retirar essa porção do lado esquerdo do intestino e aí vem a pergunta, o que fazer? Eu posso emendar as duas partes e realizar uma anastomose primária ou é melhor a gente não fazer nenhuma anastomose e realizar uma colostomia? E aí cuidado porque depende muito da conduta de cada serviço. Tá? Quando a gente fala em Rinchey 4, que é a peritonite fecal difusa, não tem muita dúvida não, é a chamada cirurgia de Hartmann. Já ouviu falar da cirurgia de Hartmann? Você vai ressecar essa parte do lado esquerdo do intestino, essa parte contendo o cólon sigmoide. A parte do reto lá embaixo a gente vai fechar. Então você vai suturar e sepultar esse coto retal, não vai fazer nenhuma anastomose. E a parte de cima do intestino a gente vai exteriorizar para fora para a pele. Vai realizar uma colostomia terminal.
ela é considerada uma cirurgia muito segura. Por quê? Porque eu lavei toda a cavidade e não fiz nenhuma anastomose, então não vai ter como ter fístula. Então a complicação do pós-operatório, teoricamente, é menor. Ela vai estar reservada sempre para pacientes graves, pacientes em choque séptico, em mau estado geral, e sempre no Rinchey 4, na peritonite fecal. Quando a gente fala de Rinchey 3, alguns serviços também recomendam Hartmann, aí a gente tem que conhecer o serviço que a gente está entrando. Mas existem serviços que podem orientar a realização da anastomose primária. O que é anastomose primária? Eu tirei aquela parte do intestino e vou emendar as duas pontas. Isso pode ser feito? Pode.